Nós vamos falar hoje sobre hierarquia eclesiástica, princípios da hierarquia eclesiástica. Tem muita coisa boa para falar nesse assunto. Eu queria começar já perguntando aos irmãos, eu estou começando logo antes do lanche, irmãos, tem um lanchezinho aí. Eu estou começando antes do lanche porque, como a pauta foi menor, vai dar tempo de a gente administrar melhor aqui o tempo, né? Então vamos lá. Eu quero começar perguntando aos senhores, às senhoras, sobre a sua resposta. O que seria hierarquia eclesiástica? Diga alguma coisa aí para mim, por favor. Vamos lá? Hierarquia eclesiástica, o que seria? Pronto. Maravilha. Alguém quer acrescentar de outra forma? Ele trouxe a sequência ali. A ordem dos cargos. Muito bem. E o senhor também citou uma palavra boa aí, né? Com cada um com a sua função e a sua subordinação. Vou acrescentar um pouquinho na sua fala aí. Tá certo? Com a sua função e a sua subordinação. Algo mais para acrescentar ou estamos satisfeitos? Exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Eu trouxe um texto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que dá para embasar sobre a questão dessa organização eclesiástica ou hierarquia eclesiástica. Tá certo? A verdade, meus amados, é que o reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus, ele é organizado. Às vezes, algumas pessoas aqui são desorganizadas. Mas o reino de Deus, ele é absurdamente organizado. E aí, exatamente por isso que existe essa necessidade de hierarquia. Já pensou, irmãos, um ambiente onde tem duas pessoas, onde os dois mandam? Como é que funciona? Tem só duas pessoas e os dois mandarem. Os dois da última palavra. Fica difícil, não fica? Então imagina só um ambiente onde nós temos aí 10, 20, 100, 200 e por aí vai. Então não funciona, precisa ter uma organização, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Eu trouxe aqui a palavra hierarquia, distribuído no grego, para que nós possamos ter a boa compreensão. Hierarquia, ordem, graduação, categoria existente em uma corporação qualquer. Nas Forças Armadas trabalha-se bastante isso. E no final lá, totalidade do clero e a sua graduação. Então isso é a palavra hierarquia, palavra que vem do original grego. E eclésia deriva-se de duas palavras. Ek, que é para fora, e clésia, que é chamado. Então nós temos aí a palavra eclésia, que é os chamados para fora. Então nós temos hierarquia eclesiástica, uma organização daqueles que foram chamados para fora, tá certo? Eclesiástica, eclesia, chamados para fora. E eu trouxe também Mateus capítulo 16, versículo 18, para contextualizar na Bíblia Sagrada. Eu só fiz mudar a palavra lá para ficar bem compreendido, tá lá, ó. E sobre esta pedra edificarei a minha, no grego, eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto que foi o próprio Jesus que se expressou e Mateus deixou escrito aí para nós. Então nós temos aí a distribuição etimológica da palavra hierarquia e também eclesiásticas. Avançando um pouco mais, nós vamos aqui sobre ainda o que é hierarquia, e eu trouxe algumas definições para facilitar para nós. A hierarquia eclesiástica é então a ordem sob a qual a igreja está organizada. Então nós vamos trabalhar muito, meus irmãos, sobre isso, ó, sobre organização. Eu falei no início que o reino de Deus, ele é organizado. As pessoas é que às vezes não querem se organizar, não querem se enquadrar. Só que você pode até ser, com licença da palavra aqui, viu, irmãos? Bagunçado lá na sua casa. Mas na igreja nós temos que ser
organizados, viu? E como eu falei, com licença da palavra, porque de fato tem gente que não consegue se organizar nas coisas de casa, é tudo bagunçado, mas nas coisas da igreja você precisa ser organizado. O bom mesmo é que você seja organizado aqui e lá, certo? Que coisa boa é uma casa organizada, mas se não dá para se organizar por lá, por aqui, por gentileza, procure ser organizado. Tendo como líder supremo o Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso líder aqui é Jesus. O nosso Senhor é Jesus. O nosso líder aqui é Jesus. Toda hierarquia precisa de uma liderança, irmãos. Então, absolutamente tudo que for ser feito precisa ser na direção da liderança. E o líder da igreja se chama Jesus. É ele quem governa a igreja. É ele quem controla a igreja. Em Apocalipse, a Bíblia fala que ele está no meio da igreja. Apocalipse 1, ele está no meio da igreja. E a Bíblia também, inclusive, fala que os anjos da igreja, quem são os anjos da igreja, pastor? São esses senhores aqui, ó, que ficam sentados no púlpito, os dirigentes de igreja. Eles estão onde? Aqui, ó, na palma da mão daquele que está no meio da igreja. Então, isso nos mostra que a igreja, ela é regida por Deus. Às vezes, acontece uma coisa que parece que saiu do controle, parece que fugiu do controle, mas nunca deixe de acreditar nisso. O que, pastor? A igreja é regida por Deus. Deus está no controle da igreja em todos os momentos. Não cai uma folha se não for da permissão. Então Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mesmo quando aparentemente para nós está errado, está fora do controle, está tudo fora do padrão, mas Deus continua estando no controle. Então o Senhor, a qual todos nós somos submissos, é o nosso bondoso Deus. Através da Bíblia Sagrada vemos que tanto no Novo Testamento como no Velho, Deus tem uma especial atenção para a organização e a formação de seus representantes na terra. Então vamos lá. Deus, desde o Antigo Testamento, nos mostra organização. No Novo Testamento nos mostra organização. Então eu quero que os irmãos atentem para isso. É quem está na base, né? Deus é organizado e não é algo de agora. Desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus organizado. Deus sempre nomeou líderes. Deus sempre direcionou lideranças para conduzir o seu povo. Perceba, o povo é de Deus. A liderança é de Deus. Quem rege é Deus. Só que Deus, ele usa as pessoas. Deus, ele usa os seus instrumentos. E nós somos instrumentos de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus. E embora que às vezes, hierarquicamente, você não esteja numa posição mais elevada, mas ainda assim você é um instrumento de Deus na função a qual Deus lhe colocou. E você tem que entender isso. Se Deus lhe colocou em uma determinada função, é ali que Deus ele quer te usar. É ali que Deus vai lhe usar. Às vezes, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Que tem gente que, falamos aqui no trabalho da Escola Bíblica Dominical, tem gente que aceita o cargo por conta que não quer desagradar o pastor. Tem gente que aceita o cargo porque almeja algo maior. Mas ponha na sua cabeça, se a igreja ela é organizada e coordenada por Deus, meu querido, é Deus quem direciona. Às vezes o homem até quer sair do prumo, mas quem direciona é Deus. Quem dá cada missão para cada um de nós é Deus. Deus não iria deixar a sua igreja solta, à toa, para que o homem decidisse. Por quê, pastor? Porque, meus amados, se você olhar para a história, todas as vezes que o homem quis decidir sozinho, as coisas não dão certo. Então Deus continua regendo a sua igreja, regendo o seu povo, e todos nós continuamos na direção de Deus. Deus é um Deus organizado desde o Antigo Testamento. Aí nós temos
vários exemplos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Deus ele poderia ter feito assim, ó, e no estralar de dedos de Deus fosse criado todo o planeta Terra e tudo que nele há. Mas Deus não fez assim. Deus, Gênesis capítulo 1, de forma organizada, Deus foi criando uma coisa após a outra. O que é isso, pastor? Organização de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus organizado. Repita, por favor, Deus é um Deus organizado. E Ele quer que nós sejamos. Muito bem. Sejamos organizados. Considerações sobre hierarquia eclesiástica. Primeiro, ela existe não para que um portador de certo dom e ministério se considere superior aos outros, e sim para que haja ordem na casa do Senhor. Então, primeiro ponto, tem gente que tem um dom, tem gente que tem um cargo, tem gente que tem uma função, e aí pensa na cabeça dele que ele é superior a todo mundo por conta do dom, por conta do cargo, por conta da função. Só que, meus amados, nós temos que olhar aqui para um Deus organizado, um Deus que ama, um Deus que é misericordioso. Então vamos considerar isso aqui, independente do dom, independente do cargo, independente da função, todos precisam ser respeitados, todos. Nós somos lideranças e vocês estão acima de alguns liderados. Mas não é porque você tem uma função ou um cargo acima de algum liderado que você vai poder desrespeitar aquela pessoa, desonrar aquela pessoa. Como líder, você pode e deve cobrar. O líder pode e deve cobrar. Porém, eu preciso cobrar com amor. Eu preciso cobrar sem ferir, sem machucar. Então, atentai para isso, porque tem líder que não sabe cobrar. Tem líder que pensa que é o dono do liderado. Tem ou não tem? Eu, como pastor da igreja, meus irmãos, que Deus me guarde de algum dia eu destratar alguns de vocês, ou algum de vocês. Que Deus me guarde. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Meu perfil é de lhe respeitar, honrar você, mas da mesma forma é o que eu também espero receber. Porque é a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você plantou. Entendeu? Então, da mesma forma, eu não quero que nenhum, na verdade não é o pastor que não quer, na verdade é Deus, a Bíblia que não nos ensina a desrespeitar alguém, a desonrar alguém. Ah, mas eu sou, tem a história do irmão que foi consagrado, que foi separado ao diaconato, e aí alguém foi conversar com ele, eu sou agora diácono, viu? E o cabo agora virou um super alguma coisa, que agora era diácono. Então, cargo, função, não lhe dá direito de desrespeitar ninguém, não lhe dá direito de afrontar ninguém. Eu quero que você guarde muito bem isso, porque desta forma nós teremos uma igreja que cresce sadia, que cresce todo mundo respeitando o outro, que cresce todo mundo entendendo o outro. Irmãos, por exemplo, vocês viram falar aqui no início sobre questão de pontualidade. Então, uma coisa é eu não gostar, outra coisa é como é que eu reajo a isso. Os irmãos entenderam? Uma coisa é eu não gostar, outra coisa é como eu reajo a isso. Aí eu vou afrontar alguém, eu vou desrespeitar alguém por conta disso? De jeito nenhum. Mas vou sempre comunicar sobre a importância da pontualidade. Se eu, como líder, não fizer isso, aí eu estou agindo errado diante daqueles que estão comigo e diante de Deus também. Porque vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar sobre as lideranças, propriamente dito, que nós seremos cobrados por aquilo que nós sabíamos que era para fazer e não fizemos. A mesma forma que acontece com o pastor, acontece com o evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, líder de jovens, professor de EBD, coordenador de EBD, missões e por aí vai. Todo departamento. Se você sabe que tem que fazer algo e não faz, você será cobrado.
e não vai ser cobrado, não é de alguém aqui da terra, não. A cobrança é do céu e é um pouco mais estreita. Então, faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer, com amor, com sinceridade, com verdade, sem desrespeitar ninguém, sem desonrar ninguém. Tem gente que pensa assim, eu tenho um dom de interpretação de línguas, e tu não tem, eu sou maior do que tu. Está certo, irmãos, isso? Não. Então, independente, repito, de dom, de cargo, de função, Deus não quer que ninguém desrespeite ninguém, certo? Segunda consideração, se uma pessoa usada por Deus, ou que se achar ser usada por Deus, não, ou melhor, ser uma pessoa usada por Deus, ou então que a pessoa se acha ser usada por Deus, isso não lhe dá o direito de passar acima dos princípios hierárquicos que a Bíblia Sagrada coloca. Então, ser uma pessoa usada por Deus não me dá o direito de eu chegar, por exemplo, em alguém que hierarquicamente está acima de mim. Pastor Reineri, que é o nosso superintendente. Pastor Bezaliel, que é o nosso presidente estadual. Pastor Wellington Júnior, que é o nosso presidente nacional. Então tem muita gente aí, né? Então isso não me dá o direito de chegar e desrespeitá-lo, desonrá-lo, porque eu acho que eu tenho dons mais do que ele. Porque, irmãos, é a coisa mais comum do mundo, é a coisa mais natural do mundo, isso não é algo incomum, é um membro da igreja ter dons que, por exemplo, o pastor não tem. Pastor, pode acontecer isso? Com certeza pode. O membro da igreja, que não tem cargo, que não tem função, ele pode ser mais usado por Deus em uma área do que o pastor, sem problema nenhum. Porém, existe o quê? A hierarquia. E ele precisa estar debaixo de uma submissão. Porque se ele não estiver debaixo de uma submissão, ele vai estar o quê? Contrário à palavra de Deus. Tem dom, mas não sabe usar. Tem dom, mas está usando errado. Então, é aqui que a gente observa a importância da hierarquia, para que as coisas venham caminhar bem, e caminhar bem para a glória do Senhor Jesus. Então, primeiro, ninguém desrespeita ninguém. Segundo, independente do dom, do talento que você tenha, mas ainda assim precisa estar debaixo de uma submissão hierárquica. Às vezes, o irmão é uma bênção, irmãos. É usado por Deus, mas tem um problema da desobediência. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Ele é uma bênção, mas não é obediente. Aí você vai na Bíblia, e na Bíblia Sagrada, você vai observar que algumas vezes o povo de Deus perderam batalhas. Por quê, pastor? Por conta de duas coisas: idolatria e desobediência. Idolatria e desobediência. Por essas duas coisas, algumas vezes o povo de Deus perdeu batalha. Eu já preguei aqui textos sobre isso. Alguém que estava aqui lembra. Então o povo de Deus perdeu batalha por conta de desobediência e idolatria. E aí às vezes o irmão, ele é uma bênção, usado por Deus, usado na mão do Senhor, tem dom, tem talentos, Deus usa ele, só que ele tem dificuldade em obedecer. Essa pessoa, irmãos, tem probabilidade de ir longe no ministério? Não tem. Provavelmente essa pessoa, ela vai passar um período na igreja, e aí como ela não quer se submeter, ela vai achar uma desculpa para sair e abrir uma igreja para ele. É assim, pastor? É, irmãos. A maioria das divisões na igreja é por conta de insubmissão. Eu não estou dizendo que isso é regra, não. Mas a maioria das divisões em igrejas é por conta de falta de submissão. Pastor, é regra? Estou dizendo que não é regra, mas é bem comum isso acontecer e nós temos que ter o cuidado para que isso não venha acontecer conosco. Porque, meus irmãos, Deus gosta de divisão, irmãos. Deus gosta de divisão? Nunca gostou. Então, é a mesma coisa de um exemplo aqui bem brusco para poder ficar bem fácil de entender. Qual é, pastor? É o seguinte:
Imagina, tem o João e a Maria que estão casados. O João e a Maria estão casados. Só que ou o João ou a Maria não está dando certo mais, aí eles se separam para constituir outra família. Então, aí vai se casar com a Joana. Então, o João vai se casar com a Joana. Precisou destruir uma família, separar uma família para começar outra. Irmãos, se a igreja vai crescer, se for para crescer, a gente abre mais congregações, a gente amplia o templo e por aí vai, certo? Então, essa questão de divisão não é muito bom, inclusive aconteceu aí em uma cidade próxima à nossa capital, há pouco tempo, e eu fiquei triste, porque os dois irmãos que participaram dessa movimentação são duas pessoas que eu considero e tenho uma amizade e não queria que tivesse acontecido. Mas aconteceu e vamos para frente. Vamos lá. Terceira consideração sobre hierarquia eclesiástica. Os mistérios não são invenção humana. Foram dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos mostra que os ministérios, eles não são invenções humanas. Os ministérios não são invenções do homem. Isso aí foi o homem que criou para poder ficar mandando. Meu filho do céu, pelo amor de Deus. Os ministérios é o que está na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito: Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, outra tradução diz mestres. Então perceba a Bíblia nos ensinando que essa organização foi dada por Deus. Essa administração é dada por Deus e Ele quer que nós venhamos continuar a segui-la. Então vamos lá. Dado aí as primeiras orientações, eu tenho aqui a divisão inicial. Pastor, e no nosso contexto aqui, é o pastor presidente da igreja, e esse nome presidente, ele é questões jurídicas, viu, irmãos? O nome pastor presidente, você não vai encontrar na Bíblia, é só por questões jurídicas, questão de cartório e por aí vai. Está ali o advogado que sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Então, o nome pastor presidente, inclusive, eu não sei se eu já falei para os irmãos aqui, mas os irmãos queriam, lá quando a gente fazia cruzadas, aí no meio da rua, ele está conosco aqui o nosso pastor presidente, e eu pedi para eles em reunião, não no meio de todo mundo, né? Mas aqui, como nós estamos, eu pedi para eles em reunião para não me apresentar como pastor presidente no meio da rua. Entendeu? Porque imagina só a pessoa que não é evangélica. No nosso contexto, as pessoas já entendem. Mas não precisa ser utilizado lá para a rua isso. Porque a pessoa que não é evangélica, ela não entende. Pastor presidente, que negócio é esse? Imagina se você não fosse crente e ouvisse alguém lá apresentando o outro como pastor presidente. Então não há essa necessidade. Está aqui o pastor da igreja. Pronto, está resolvido. Pastor Alex, o pastor da igreja. Porque de fato é isso que nós somos. Temos outros pastores? Temos também. Está ali, são pastores auxiliares que, inclusive, às vezes, embora como presbítero, como evangelista, mas exerce uma função pastoral. Nós vamos falar já um pouco sobre isso também. Então, pastor presidente, e a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre cada um deles. Hierarquicamente, pastor auxiliar, hierarquicamente, evangelista, presbítero, diáconos, auxiliares, membro da igreja e tem os congregados. Pastor, quem são os congregados, pastor? Os congregados são aqueles que não são batizados ainda. Eles são apenas pessoas que participam conosco, mas não são membros. Membro é quando você é batizado nas águas, não é batizado no Espírito Santo, não. É batizado nas águas, você passa a ser membro da igreja. Enquanto não é batizado, não é membro. E eu já falei isso aqui, mas tem coisa que é bom ficar repetindo, né? É que, meus irmãos, o culto está marcado para começar a tal horário. Quem começa é o pastor da igreja. E quando eu estou falando do pastor da igreja, eu estou me referindo, se um presbítero dirige a congregação, ele, naquela congregação, ele é o pastor, certo? Ele exerce uma função pastoral naquela congregação sem problema nenhum. Então, se
o dirigente da igreja, o pastor da igreja não está presente, quem é que pode começar o culto, pastor? De forma imediata, o pastor auxiliar. Em seguida, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar. Pastor, não tem ninguém aí, nenhum desses obreiros não está aí. Um membro da igreja pode começar o culto sem problema nenhum. Não é para acontecer isso não, né, irmãos? Não está o pastor, não está o evangelista, o presbítero, não está ninguém, não é para acontecer isso não. Mas se porventura aconteceu vários, me ajuda aí a palavra? Vários imprevistos, obrigado. Né? Se porventura aconteceram vários imprevistos, não deu para ninguém chegar, misericórdia. Vai deixar de ter culto, irmãos? De jeito nenhum. Quem tiver, começa o culto, toca o culto e vamos para frente em nome de Jesus. Tá certo? Precisava pontuar isso aqui mais uma vez, embora que eu já tinha pontuado lá atrás. Sobre a questão dos congregados, aí sim, o congregado, a gente não dá essa autorização a eles para começar o culto, até porque eu acho que a probabilidade é muito pequena de você ir para uma igreja e só ter só os congregados lá, né? É muito pequena, né? Certo? Aí eu coloquei aqui na lateral para a gente pontuar também essa sequência. Irmãos, na igreja, na nossa igreja, nós temos os membros da mesa diretora, isso aqui na escala jurídica, nós temos supervisores de congregação, nós temos copastor. Eu não sei se os irmãos nas congregações adotam o copastor, que é aquele que está lá na sua ausência, pode ser um presbítero, líder de departamentos gerais, líder de departamento nas congregações locais. Então, a gente tem também essa formatação, onde também deve ser observado. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre cada uma dessas atividades aqui, começando pelos auxiliares. E vamos pontuar algumas coisas, irmãos, que de fato eu quero que os irmãos passem a fazer. Por exemplo, aqui eu já vi presbítero servindo a água no púlpito, aqui na sede. Como eu não conheço todo mundo assim nas congregações ainda, então eu não tenho certeza muito sobre as congregações. Mas aqui na sede eu já vi os presbíteros servindo água no púlpito. E hoje... Foi. Verdade. Quem foi? O presbítero Zé Alves. Trouxe a água. Pastor, é errado? Irmãos, o certo é o auxiliar e o diácono. Viu? Não é que seja errado ele fazer não, né? Isso não vai diminuir ele em nada. Mas a gente tem que trabalhar nas coisas corretas, nas coisas certas. E às vezes, por falta da instrução, a gente deixa de fazer o certo. Então vamos trabalhar aqui direitinho, para que... Eu dei só um exemplo simples, mas a gente vai avançando aqui um após o outro, tá bom? Então vamos lá para entender qual é a função, a missão de cada um deles. Primeiro, coloquei aqui os auxiliares. Essa função é o momento de preparo para um futuro obreiro. Os irmãos sabem que a gente também coloca, inclusive, o auxiliar local, que ele é um auxiliar na congregação, e depois ele passa a ser um auxiliar do ministério. Então aqui eu nem dividi isso aqui não, mas fica já subentendido. Outra coisa, aquilo que eu coloquei aqui como necessidade para o auxiliar, para o diácono, é claro que vai também ter necessidade para o presbítero, para o evangelista e para o pastor, só para não ficar assim muito redundante. Mas vamos lá. Esta função é o momento de preparo para um futuro obreiro. Então, é bem verdade que nem todo auxiliar será um diácono. Nem todo diácono será um presbítero. Nem todo presbítero será um evangelista. Nem todo evangelista será um pastor. É bem verdade isso. Nem todo mundo foi chamado para isso. Às vezes você foi chamado para ser membro da igreja. Às vezes você foi chamado para ser auxiliar da igreja. E vai ser auxiliar a vida toda. Para ser diácono. Pastor, quem é que direciona isso? É Deus, meu filho. Quem direciona é Deus. Eu quero só deixar claro aos irmãos que a minha vontade é sim, é que todos que tenham chamado, eles cresçam no ministério. Todos que tenham chamado, uma vocação, eles avancem no ministério. Eu não tenho dificuldade nenhuma, e vocês sabem que tem pastor
que eles colocam assim, o pé no pescoço de gente e não deixa crescer de jeito nenhum. Tem, pastor? Irmãos, às vezes tem, viu? Às vezes tem liderança que faz isso. Mas eu procuro, na verdade, ajudar quem quer crescer e quem faz a sua parte para crescer. A realidade é, meus amados, é que quem será um auxiliar, ele já está auxiliando antes de receber o título. Quem será um diácono, ele já está exercendo a função de diácono antes de receber o título. Ele já está fazendo isso. O presbítero, da mesma forma. O evangelista, o pastor. Tem gente que espera o título para começar a fazer. Eu preciso do diploma e de passar na OAB para começar a advogar. Eu preciso do diploma e do CRO para começar a fazer as cirurgias lá, atender como médico. Mas aqui, na obra do Senhor, não. Eu não preciso do título para começar a auxiliar, para começar a exercer a missão que Deus me deu. Eu não vou tomar a frente dos outros. Os irmãos estão entendendo, né? Eu não vou tomar a frente de ninguém, mas eu irei caminhar e procurar fazer aquilo que eu vejo que há necessidade de fazer, conversando, dialogando e assim avançando na obra do nosso bondoso Deus. Então vamos lá. Aqui é o momento de provação e aprovação do obreiro que quer crescer no ministério. Como, pastor? Auxiliar. As funções dos auxiliares são diversas. E muito se assemelha aos diáconos, ou seja, seu lema é servir a obra do Senhor e buscar supri-la da melhor maneira possível. Irmãos, o auxiliar é alguém que está aqui na igreja para auxiliar o diácono. Eu vou já aqui destrinchar com os irmãos sobre a função do diácono. O auxiliar é isso. É alguém que está aqui na igreja para auxiliar o diácono. O diácono é aquele que serve a igreja. E o auxiliar, pastor, é aquele que vai ajudar o diácono. Então, eu estou dizendo aqui com todas as letras que, hierarquicamente, o diácono está acima do auxiliar. Certo? Hierarquicamente, o diácono está acima do auxiliar. Vocês sabem sobre isso. A questão que eu quero pontuar aqui para os irmãos é a necessidade do auxiliar ajudar o diácono. Porque senão fica assim, um olha para um, o outro olha para o outro. Os irmãos já viram aquele ambiente onde ninguém sabe quem tem que fazer? Não, como ninguém sabe quem tem que fazer, acaba ninguém fazendo. Aí é pior. Então, o que acontece? Essa função aqui é minha, quem vai fazer sou eu. Aquela função, quem tem que fazer é fulano de tal. Ora, mas ele não fez. E se ele não fez, a obra do Senhor vai ter que sofrer por causa disso, irmãos? Não. Na casa de Deus, se é você que tem que fazer e você não está fazendo, Deus vai levantar alguém para fazer. Então, às vezes a gente fica esperando alguém dizer assim, meu filho, faça isso. Meu filho, você está vendo o que está precisando fazer? Então faça, porque você é obreiro, você é um auxiliar. Irmãos, hoje, aqui, os auxiliares, diáconos, sentam no púlpito. No meu tempo de auxiliar, eu cheguei aqui em Teresina como diácono. Mas no meu tempo de auxiliar diácono, de onde eu vim, o auxiliar diácono ficava na porta, aqui a igreja tinha uma porta aqui, outra porta aqui e a porta da frente. Então nós, diáconos, auxiliares, nem se estava no púlpito não. O púlpito era os pastores, evangelistas, presbíteros. Não. Eu fui consagrado ao diaconato em Vila Velha, no Espírito Santo. Viu? Isso que eu falei, de onde eu vim, Eu cheguei aqui como diácono. Já aqui em Teresina é o mesmo formato que nós utilizamos aqui. Que eu estou só pontuando para os irmãos que eu ficava, irmãos, na porta, e eu ficava na porta lateral do lado esquerdo, eu me lembro, Ficava na porta lateral do lado esquerdo, em pé, olhando para o pastor, para saber o que ele precisaria para poder atendê-lo. Entendeu? E o pastor aqui olhava para mim, e como você tinha já uma convivência, com o dedinho assim, não precisava nem de falar não, com o dedinho assim dava para entender mais ou menos o que ele queria.
E eu ia lá servir, como diácono, como auxiliar. E nós precisamos entender, meus amados, que o pastor da igreja, os oficiais da igreja, eles têm outras coisas para se preocupar. Durante o culto a gente tem muita coisa para observar, para fazer às vezes, principalmente no culto administrativo. Quando é o culto de louvor e adoração, aí não, aí é coisa boa, você está ali só louvando a Deus, só adorando a Deus, na tranquilidade, mas quando é um culto administrativo que tem uma coisa para fazer, que tem um serviço para fazer, é extremamente importante diáconos e auxiliares estarem atentos. Para quê? Para ajudar naquilo que for necessário. Estarem atentos para ajudar no que for necessário. E, como está colocado no finalzinho, para subir, para suprir o trabalho do Senhor da melhor forma possível. Aí, quando a gente fala sobre os diáconos, fica um pouquinho mais fácil de a gente trabalhar sobre isso. A origem do nome diácono sugere muito bem o seu caráter diante da igreja. Diaconel ou diaconia é usado muitas vezes no Novo Testamento e é traduzido como servir. Então, ser diácono é servir. Às vezes, a gente pensa assim, eu vou ser diácono para ficar bonitão lá. Não é isso não, irmãos. Com todo, viu? Não é para ficar bonitão em cima do púlpito aqui, não. O diácono, na Bíblia, é para servir. Pastor, é proibido o diácono sentar no púlpito? Não, irmãos. Aqui os nossos diáconos sentam no púlpito, não tem problema nenhum, né? Não tem dificuldade quanto a isso. É só questão de eu entender que eu estou aqui para servir. Se tem um presbítero que ele tem uma função diferenciada da minha, como diácono, então eu não vou deixar o presbítero ir buscar água. Eu estou citando um exemplo simples, tá bom? Para a gente já corrigir isso aí. Eu mesmo como diácono, como auxiliar, eu vou lá servir. Irmãos, servir é algo, na casa do Senhor, extremamente honroso. Na casa de Deus, servir é algo extremamente honroso. O que você faz na casa de Deus é algo extremamente honroso. E às vezes, nós não queremos fazer. Meu irmão, quando eu ia para o Templo Central, aqui em Teresina, quando eu ia para o Templo Central, eu ficava caçando um jeito de tirar a oferta, de servir água, lá no Templo Central de Teresina, quando era o Templo Central em Teresina. Eu ficava caçando um jeito de ter uma oportunidade para eu ir tirar a oferta ou eu servir a água. Ficava caçando um jeito. Como eu era de fora, recém-chegado, mas olhando ali com aquela vontade de ir. Aí sempre, é igual o tanque lá, né? Sempre vinha outro e pulava primeiro do que eu. Sempre tinha alguém primeiro do que eu que fazia. Mas a minha vontade era o quê? De servir. Então, senhores auxiliares, senhores diáconos, sintam prazer em servir. Porque se você está servindo e não tem prazer em servir, você, na verdade, não está... Eita, rapaz. Viu? Está servindo errado. Então, tenha prazer em servir. Tenha alegria no coração em servir. Lembrando que você não está fazendo para o homem. Você pode estar servindo o homem, mas você está servindo na obra de Deus. Está servindo a Deus. Os obreiros, irmãos que ficaram no dia da festa das mulheres, ali, servindo as mulheres, meu amigo, isso além de ser bonito, que eu tenho certeza que as mulheres gostaram ou não gostaram? Isso é honroso diante de Deus. Está servindo as mulheres de Deus, as filhas de Deus. Então, nós temos que entender o quanto é maravilhoso servir. Por exemplo, irmãos, aqui nesse momento eu estou exercendo um serviço na casa do Senhor. O que eu estou fazendo, pastor? Eu estou ensinando. Isso aqui é um serviço na casa do Senhor. Para mim isso aqui é de grande responsabilidade, extremamente honroso, e eu preciso fazer da melhor forma possível. Eu cheguei ontem, o pastor Paulo, o senhor chegou, pastor? O Marcelo também perguntou, o senhor chegou, pastor? Aí eu mandei um videozinho para ele, eu não sei para quem foi dos dois, foi para você, né? Mandei um videozinho para ele, já cheguei em casa, umas 11 horas da noite, estava sentado na mesa, estudando, para fazer o quê? Para servir aqui à tarde. Então ontem à tarde, alguns chegaram e foram descansar, foram dormir. Eu cheguei ontem à noite, né?
Eu cheguei ontem à noite e fui terminar o estudo para servir a igreja hoje à noite. Fiquei até umas 2 horas da manhã ontem, estudando, pesquisando, para trazer o alimento para a igreja. Isso é servir, isso é ter prazer no que faz. Tem gente que faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem gente que tem prazer no que faz. Então, o serviço que Deus colocou para você fazer hoje, faça com amor, faça com dedicação e, como inclusive foi pregado ontem à noite, né? Deus vai lhe honrar. A honra vem de Deus. A boa honra é bom quando vem do Senhor. Tem gente que fica procurando aplausos e elogios aqui da terra. Até falei sobre isso ontem à noite lá também. Mas bom mesmo é quando a honra vem de Deus. Porque tem gente que é aplaudida aqui na terra, mas lá no céu o negócio está feio para ele, né? Não é nem reconhecido lá no céu. Então que nós possamos ser bem vistos lá no céu. Avançando um pouco mais, o diácono tem funções operacionais, cuidando da parte material da igreja e de serviços como o preparo e a distribuição da ceia do Senhor, organização, segurança, portaria, arrumação, ordem nos cultos, obras, recolhimento das ofertas, dízimos, recepção aos visitantes. É tudo isso, pastor? É, meu filho. É tudo isso. É claro que em cada congregação é importante que o dirigente da congregação distribua as tarefas para que os irmãos saibam como melhor fazer e ficar tudo melhor organizado. E eu coloquei a observação lá embaixo. O auxiliar deve ajudar o diácono em todas essas tarefas, certo? A gente precisa distribuir as funções para ficar tudo da melhor forma possível. Biblicamente, a missão do diácono e do auxiliar não é pregar na igreja, biblicamente falando. Pastor, e é proibido eles pregar? Não, porque na verdade todo mundo precisa ser alguém que prega a palavra de Deus, ok? Não é proibido de forma nenhuma o auxiliar e o diácono pregar, mas eles precisam dar conta, né, da missão que tem para eles. Irmãos, o diácono e o auxiliar é aquele que precisa procurar serviço na igreja. Pastor, queimou a lâmpada. Pastor, aconteceu isso. É isso. O auxiliar e o diácono precisam fazer isso na igreja. Porque precisam ficar procurando alguma coisa que tem de manutenção para fazer na igreja. Essa é a função de quem, pastor? Auxiliares e diáconos. Os irmãos estão entendendo bem isso aqui, irmão? Sim ou não? Então, essa missão, de fato, é dos senhores. Preparar, distribuir a ceia. Você viu como é que eu fiz aqui? Ó? Chamei os diáconos para vir para cá. O Oziel já está procurando serviço ali, né, Oziel? Está vendo aí? Chama os diáconos para vir para cá, para eles servirem as ceias, que eles é quem devem servir a ceia e assim sucessivamente. Vamos lá. Olha como é que a Bíblia fala no capítulo 6 de Atos, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. O que estava acontecendo aqui é que os apóstolos, eles não estavam conseguindo administrar tudo. A oração, leitura da palavra e distribuir a ceia. Chamaram quem? Os diáconos. Então, os diáconos precisam ter esses requisitos aí, ó. Boa reputação. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Homens sábios. Eu até coloquei lá a foto, é porque eu não encontrei a foto com o rosto, né? Mas coloquei a foto lá para você entender. O diácono tem que ser aquele homem solícito, de boa reputação, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, de sabedoria, e sobre este será constituído este importante negócio. Eu quero que os irmãos olhem como é que a Bíblia nos mostra como é que deve ser visto pelo diácono auxiliar a função que é dada para ele. É o que, pastor? Um importante negócio. Então, servir a igreja, a Bíblia está falando que é um importante negócio. Às vezes a gente pensa que não, mas servir é um importante negócio. Então, tenha
as coisas de Deus, como está escrito aqui na palavra, como um importante negócio, e com certeza você vai fazer entendendo que está fazendo para Deus. Muito bem. Eu vou pedir agora a ajuda dos diáconos, só para eles ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13. Só os diáconos. Não, vai na tela, pode deixar. Viu? Você vai só ler na tela. Só os diáconos, melhor, diáconos e auxiliares. Leiam para mim, por gentileza. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Começou, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... O negócio é sério, não é, meus irmãos? Sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Irmãos, eu sei que às vezes, por aí, aqui não, por aí acontece de alguém ser, como é aquela expressão que usa, hein? Apadrinhado e por aí vai, né? Aquela expressãozinha assim que o pessoal usa. Mas, meus irmãos, se você olha para a Bíblia, você vê o quanto é sério ser um diácono. E o auxiliar é aquele que deve auxiliar o diácono, que deve ajudar o diácono. E a Bíblia fala sobre isso. Eu lembro o pastor Nestor contando, eu não vou lembrar os nomes, mas eu lembro o pastor Nestor contando situações de pessoas que iriam ser consagrados. E ele conta uma vez que tinha um irmão que estava todo de branco, todo de terno branco. Não era o Barbosão, não. O Barbosão é um pastor que gosta de todo de branco, mas não era o Barbosão, não, é outro nome. E ele disse que o pastor estava todo de branco e estava próximo ali o período da convenção. O irmão estava todo de branco e estava próximo ao período da convenção, de terno, gravata, e ele estava construindo lá na CEADEP. E nesse período ele estava construindo o quê? Uma fossa, irmãos. Cavando fossa. E aí ele foi e falou assim, tu tem coragem, daquele jeitão dele, né? Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer o pastor Nestor. Eu estava pintando aqui a sala, eu tirei todas as fotos para poder pintar bem, só não consegui tirar a foto do pastor Nestor. O velhinho é duro, viu? Até, viu? A foto dele não saiu, não. Mas ele falou, tu tem coragem de pular nessa fossa aí para poder ajudar a cavar? Aí o irmão olhou assim, olhou para o terno. Eu tenho, pastor. Aí ele tirou só, e o restante tudo de branco entrou lá dentro. Irmãos, eu estou falando aqui porque quem conta é o pastor Nestor. Ele disse que jogou um saco de cimento lá dentro. E os irmãos que trabalham em obra sabem quando é que um saco de cimento está aberto assim no meio? Quando cai, o que acontece, né? Melou o cidadão todinho. Pastor, ainda hoje fazem isso? Não, irmãos, hoje está um pouco mais tranquilo, viu, Zé? Mas eu sei que na próxima AGO, o pastor separou ele lá. Eu não lembro agora se foi para evangelista ou para pastor, né? Se ele foi ordenado ou se ele foi consagrado. Mas eu sei que foi colocado numa função melhor. E aí, muitos olham para esse versículo aí e falam sobre isso, né? Tem que ser primeiro provado. Eu citei isso aqui, irmão, só como um exemplo, porque quem fala é ele mesmo, ele falou várias vezes isso, eu ouvi ele falando várias vezes isso. Mas, de fato, irmãos, tem gente, essa provação aqui é a provação da submissão. Tem gente que quer ser auxiliar, que quer ser diácono, que quer ser presbítero, que quer ser evangelista, que quer ser pastor, mas não sabe ser submisso. Viu? O retorno está funcionando agora, tá, irmão Alex? Ou não? Ou é só impressão minha? É só impressão minha? Porque está tão bom aqui o som para mim. Viu? Pois deixa assim que tá bom. Então o que acontece? Tem gente que quer esses cargos, mas não quer ser submisso. E essa provação aqui, meus amados, biblicamente falando, Paulo está tratando sobre questão de ser submisso, de ser fiel, de saber honrar. Porque quem não é fiel, não é submisso, não sabe honrar, tem dificuldade de ser um bom obreiro. Sim ou não? Tem dificuldade.
Versículo 11, 1, 2, 3. Aí é para as mulheres, viu? Às vezes o cidadão, irmãos, eu já tive essa experiência. Tinha um rapaz que o cidadão tinha tudo para ser um excelente obreiro. Eu não estou falando só um bom obreiro, não. Um excelente obreiro. Ele era conhecedor da palavra de Deus, homem de oração, submisso, fiel, honesto, honrava o seu pastor. Só tinha um problema. Qual pastor? A esposa era terrível, meu filho. Terrível. Viu? E coisa difícil é um obreiro sem uma esposa do lado para ombreá-lo. Viu? Não, eles estão dizendo ali que estão bem ombreados com a sua esposa, né? Então, coisa importante no ministério de todo obreiro é uma esposa que o ajude. É tanto, irmãos, que quando a gente vai falar com jovens sobre a questão de casamento, noivado, a gente procura observar isso. Pelo menos eu, no ministério onde eu estou, eu procuro observar muito quando o rapaz fala: pastor, eu estou começando a me engraçar por fulano de tal. Aí a gente conhece o perfil, vai começar a observar se é um perfil, primeiro, se ele tem um perfil de obreiro e se a pessoa que ele está se engraçando tem, assim, uma abertura para ser esposa de obreiro. Porque jovem cristão namora para casar, né? Então não pode namorar só para poder testar. Não, senhor, Deus defenda. Namora para casar, né? Então, o que acontece? É importante demais a esposa acompanhar o obreiro, estar com o obreiro, ajudar o obreiro, cooperar com ele. Irmãos, é extremamente importante. Versículo 12, 1, 2, 3. Treze. Maravilha. Meus irmãos, aqui é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. E a Bíblia é a nossa regra, é o nosso padrão. Então, se a gente fosse, na verdade, falar aqui de forma bem pausada sobre cada versículo desse aí, você sabe que a gente ia passar a tarde todinha e o culto chegava e a gente não terminava. Mas eu quero que os irmãos olhem para isso e vejam o tamanho da responsabilidade de ser um diácono, de ser a esposa de um diácono, de um auxiliar, de um presbítero. Olhem para isso, de um evangelista, de um pastor. É extremamente importante, porque alguém já falou e falou com sabedoria, que ser esposa de um obreiro, as pessoas olham para você e tem uma responsabilidade a mais em cada um de nós. O obreiro precisa, o diácono precisa governar bem a sua casa. E quando ele faz isso, quando ele faz tudo isso, o versículo 13 diz: adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aí o negócio já saiu do plano terrestre e nós fomos para outra dimensão, plano celestial. Viu? Deixou de andar pelo plano terrestre e passa aí para o plano celestial, para o reino celestial. Então isso aqui é ser um diácono, alguém que está disposto a servir na casa do Senhor com alegria. Servir com alegria. Não é só servir, não. É servir com alegria. E eu repito, irmãos, tem pessoas que foram chamadas para ser auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários. Nem todo mundo foi chamado para ser presbítero. Nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Mas Deus é quem sabe qual a função, qual a missão para cada um de nós. Ok? Presbitério. Já coloquei lá o presbítero lá com a gravata, com a Bíblia na mão, aberta, já para dar o entendimento sobre o presbitério. Este ministério na igreja primitiva era equivalente ao cargo pastoral hoje, pois eram a eles confiados o governo da igreja. Então, o presbítero na igreja primitiva era o pastor hoje.
você vai encontrar na Bíblia Sagrada a expressão bispo ou presbítero. Só tem uma diferença aí, é a mesma pessoa, certo? É a mesma função. Qual é a diferença? É que o presbítero, na Bíblia, no original, é traduzido para ancião. Então é a mesma função, só que o bispo é aquele dirigente, inclusive a palavra bispo é traduzido para dirigente. E a palavra presbítero é traduzido para ancião, no original, com a mesma função. Então nós vamos observar que o presbítero, por isso que o presbítero ele tem essa função de pregar, de ensinar, de falar a palavra de Deus, ok? Na igreja primitiva o presbítero era o dirigente junto com o ancião. No contexto atual, na congregação, o presbítero é o auxiliar direto do pastor. Na falta do pastor, o presbítero pode assumir a direção da igreja local. Mediante a autorização do pastor, pode exercer funções pastorais como pregar, realizar a celebração de Santa Ceia e impetrar as bênçãos. Pode, pastor? Irmãos, se lá atrás, é só a gente usar a lógica, não precisa você forçar nada não. Se lá atrás o presbítero era o dirigente da igreja, por que hoje ele não poderia impetrar as bênçãos? Viu? Diga. Sim. Sim. Sim, sim, compreendo. Me lembra o nome do senhor aí? Carlos Davi. Irmão Carlos, é porque uma coisa é você controlar, administrar uma quantidade menor. De fato, tinha os apóstolos, e aí eles viram a necessidade dos diáconos para servir a igreja. Né? Tinha os apóstolos, lá em Atos 6 nós lemos, e eles viram a necessidade do diácono para servir a igreja. A partir deste momento, a igreja começa a crescer. E na proporção que a igreja vai crescendo, você vai encontrando outras necessidades. A proporção que a igreja vai crescendo, você vai tendo mais demandas. E quanto maior as demandas, você precisa de ter mais auxiliares para trabalhar. Hoje, o pastor não consegue trabalhar sozinho, né? Hoje, ele não consegue administrar tudo sozinho. Nós temos vários departamentos na igreja. Cada departamento existe alguém que trabalha naquela função, que cuida daquele departamento, que exerce aquela função. E a necessidade é essa, ela vai sendo criada ao longo do tempo. Então, por conta disso, hoje nós não temos aquele padrão. Tinha lá o apóstolo, né, que caminharam com Jesus, a igreja foi crescendo, houve a necessidade de ter agora os diáconos. E aí os diáconos auxiliaram. Só que na proporção que a igreja vai crescendo cada vez mais e mais, você encontra outras mais necessidades, e cada vez mais e mais você vai tendo necessidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem atual hoje. Há 10 anos atrás, eu acredito que quase nenhuma igreja, para não dizer nenhuma, tinha equipe de mídia. Tinha, irmãos? Há 10 anos atrás, a gente não tinha a equipe de mídia. Hoje, você já, no começo do ano, você já vai, dando posse à equipe de mídia da igreja, que eram ao que há 10 anos atrás, eu pelo menos não lembro se tinha equipe de mídia. Se tivesse... tinha celular, não tinha 10 anos atrás? Na pandemia. Foi. Então foi criando. Então você vai vendo as necessidades e vai criando situações. O importante é você não fugir do princípio bíblico, né? Vai crescendo, tem uma necessidade. Quem sabe, né, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, 20 anos, outras necessidades possivelmente surgirão e aí pode criar-se alguma coisa para poder cuidar desse departamento. Irmão Francisco? Foi. Aí hoje já, todo lugar... O meu irmão mandou um vídeo para mim quinta-feira. Ele disse que abriu o YouTube na televisão na casa dele,
aí apareceu lá, culto geral de Santa Ceia. Aí ele foi assistir o nosso culto geral de Santa Ceia, mas já na quinta, né? Que foi gravado na quarta. Aí ele mandou uma mensagem para mim sobre a questão do culto e tudo, e falando. Então, nós estamos aí numa função que não tinha outrora, certo? Eu também tenho um texto aqui sobre os presbíteros, 1 Timóteo capítulo 3, 1 ao 7. Cadê os nossos presbíteros aí? Para ler. 1, 2, 3, vamos lá? Tem mais, pastor? Tem. Versículo 5. Maravilha. Eu ia falar lá no começo, quando eu falei dos diáconos, disse assim, o negócio é sério. E os presbíteros, o negócio é mais sério ainda, né? O presbítero, ele precisa ter toda aquela situação do diácono e tem algo mais que vem carregando sobre ele, responsabilidade sobre a vida dele. Então nós precisamos olhar para isso, entender, o presbítero é alguém que precisa ter uma reputação limpa, um nome limpo. Tem gente que anda assim, ó, escondido no meio da rua, porque se alguém vê ele, vai cobrar, vai... Então o presbítero precisa ser alguém que anda de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar, como obreiro aprovado. Apresente-se, pois, a Deus como obreiro aprovado. E nós precisamos ser desta forma, para que através da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor seja glorificado. Tá bom, meus irmãos? Que sejamos homens íntegros, honestos, fiéis a Deus, amantes desta palavra. O presbítero, assim como todo crente, ele precisa ler a palavra, mas o presbítero, como ele tem essa função também de pregar a palavra, ele precisa estar balizado sempre na palavra de Deus, tá bom? Venha para o culto preparado. Sem precisar ninguém falar nada, venha para o culto preparado, porque pode ser que você tenha oportunidade para pregar. Vá para o culto preparado. Irmãos, a coisa pode acontecer, mas a coisa mais difícil do planeta Terra é eu ir à igreja e eu não ir com uma mensagem pronta para, se porventura eu for chamado para pregar, estou dizendo uma igreja, por exemplo, o culto de Santa Ceia desse na CEADEP, entendeu? O pastor não avisa não quem ele vai chamar para pregar, às vezes ele chama na hora, viu? Então, um culto de Santa Ceia desse na CEADEP, se for chamado para pregar, eu estarei pronto com a mensagem para pregar. Não tem esse negócio assim, eu fui pego desprevenido. Pelo amor de Deus, não fale isso nunca. Viu? Irmão, acabei de ser pego aqui desprevenido. A gente vai ter umas aulas aqui de homilética, de hermenêutica, tá? E vamos tratar com mais detalhes sobre isso. Mas deixa eu só pontuar isso aqui. Não fale que você foi pego desprevenido, não. Porque para o público que vai lhe ouvir, já sou assim, ixi, rapaz... Se o cabo está despreparado, o que ele vai ter de bom para falar para mim? Né? Então não fale isso não. Pregue a palavra, leia a Bíblia, trabalhe no versículo que você leu, porque tem gente que lê um versículo, aí sai arrodeando o planeta Terra todinho, faz a volta ao mundo, né? E não é interessante. Então, leia a Bíblia, trabalhe na temática que você se propôs a pregar, use o texto. O irmão sabe que existe o sermão textual, temático, expositivo. Pregue a palavra de Deus como deve ser pregado, certamente Deus irá lhe honrar e lhe abençoar. Mas não chegue dizendo assim, irmãos, eu fui pego de surpresa, porque você é obreiro. Então não seja pego de surpresa não.
Eu até posso dizer aqui que um diácono, um auxiliar, poderia até ser pego de surpresa. Mas não precisa falar que foi pego de surpresa não, tá certo? Agora, o presbítero não pode ser pego de surpresa. Diga lá, irmão Amorim. Presbítero Amorim. PI é o quê? É PI. Eu entendi ele falar só PI. Tá certo. Então ele tem que ir preparado. O militar precisa ir preparado. Se ele não for preparado, então eu vou repetir, ó. O auxiliar e o diácono pode até ser pego despreparado. Viu? Mas ele não vai chegar e dizer assim, irmão, eu acabei de ser pego despreparado. Não pode falar isso não. Agora, o presbítero, ele não pode ser pego despreparado. Porque ele tem essa função de pregar a palavra de Deus. Então ele tem que estar preparado para pregar a qualquer hora, a qualquer momento. Diga amém. Amém. Hã? Como é? Quem sabe, né? 5 horas. Meus irmãos, aí eu quero pedir aos irmãos, aproveitar que a gente está aqui numa capacitação / reunião, né, também. Quero pedir aos senhores que no culto de Santa Ceia e no culto administrativo, que é a AGO, os presbíteros sentem aqui no púlpito. Na verdade, eu queria que nós tivéssemos mais cadeira aqui, irmãos. Viu? Para a gente acomodar todos os nossos presbíteros, pastores, evangelistas. E assim, aproveitando falando sobre hierarquia, meus irmãos, a coisa mais natural do mundo, ó, se nós temos uma hierarquia, a cadeira da frente, ela pertence a quem, pastor? Aos pastores e evangelistas, e o nosso irmão Marcleu, que ele é um presbítero, né, com função pastoral. Ok? De forma natural. Então, inclusive, a quantidade que tem aqui é a quantidade X. Se um dia os senhores faltar, vai fazer falta, inclusive, na cadeira aqui. Certo? Mas ocupem essas cadeiras e os presbíteros sentem-se nas cadeiras de trás. Como eu falei, eu queria que, e dá, porque elas ficam distantes, né? Dá até para a gente colocar mais cadeiras para frente. A gente vai organizar. Irmãos, tem um bocado de coisinha que eu quero organizar ainda. É porque não dá para fazer tudo de uma vez. Tudo bem? Mas tem algumas coisas que eu quero organizar. Você que é presbítero, quando você chegar na igreja, você vem direto para o púlpito. Viu? Tem aqui o nosso irmão presbítero João Paulo, que às vezes ele vem direto do serviço. Aí, por isso que ele fica por ali. Não é assim, irmão João Paulo? Chega tarde, vem direto do serviço. Mas, em regra, você que é presbítero, chegue na igreja, venha direto para o púlpito. Sente aqui é o seu lugar, tá bom? Para você ficar conosco aqui. Pastor, e os diáconos, auxiliares? Meus irmãos, a gente tem que trabalhar dentro dessa hierarquia, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares. Como eu falei, eu estou pensando aqui em organizar o nosso púlpito nas quartas-feiras. No domingo não, no domingo está tranquilo. Mas nas quartas-feiras, para a gente pegar um pouco dessas cadeiras que estão atrás, colocar à frente e colocar outras cadeiras ali atrás, para poder acomodar mais presbíteros e diáconos também aqui em cima do púlpito, sem muita dificuldade. Pelo menos na quarta-feira. Depois eu vou me alinhar direitinho com o irmão Toninho, viu, irmão Toninho? A gente conversa, se organiza direitinho, mas eu quero que os presbíteros tenham essa prioridade de sentar aqui em cima do púlpito. Eu não sei ainda a quantidade X de presbítero que nós temos, depois a gente faz um levantamento aí com os obreiros, certo? Mas eu quero que dê essa prioridade para eles. Sim, ótimo. No culto de Santa Ceia e no culto administrativo, Maneca, vamos deixar esses bancos aqui para os auxiliares e diáconos. É porque nesse último culto, como teve o evento, e aí não tinha ajeitado as cadeiras ainda. Qual foi o evento que teve, que a gente colocou as cadeiras tudo de frente? Acho que foi o das mulheres, foi? Foi. Aí não deu tempo de ajeitar os bancos. Esses bancos aí é pesadinho, viu? Então, mas culto administrativo, culto de Santa Ceia, essa cadeira aqui fica separado para os diáconos e auxiliares. E assim, tendo espaço aqui para os diáconos sentar, não tem problema nenhum. Como eu falei, eu vou tentar acomodar mais. Eu queria, na verdade, irmãos, era acomodar
todos os obreiros aqui em cima do púlpito. Só que a gente tem a limitação de espaço, né? Temos essa limitação de espaço. Mas eu quero que os senhores sentem-se aqui, tá bom? Nos nossos cultos de quarta-feira. Na verdade, todos os cultos de quarta-feira, Maneca, porque as crianças depois saem, tá bom? Toda quarta-feira o obreiro pode sentar aqui, ó, auxiliar e diácono. E tendo espaço aqui em cima do púlpito, sentem-se aqui em cima do púlpito conosco, tá certo? Avançando um pouco mais, para a gente já encerrar. Evangelista. O evangelista está ligado a uma convenção de ministros, no nosso caso aqui, a CEADEP. Portanto, tem o direito de voto em uma Assembleia Geral lá na nossa convenção, Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE. O evangelista deve auxiliar o pastor, portanto, quando autorizado pelo pastor, pode realizar batismo em águas, realizar cerimônias de casamento, desempenhar a função de proclamação da palavra de Deus. Por isto, muitas vezes, esse ministério é relacionado com aquele que evangeliza, o missionário. Todos devem evangelizar, mas o evangelista, quando é relacionado ao ministério de missões, este deve ter um amor sobrenatural pelas almas. Então, o evangelista é aquele cidadão que ele está abraçado ali junto com o seu pastor, trabalhando, auxiliando e evangelizando, pregando a palavra de Deus. Timóteo, capítulo 4, versículo 5, a segunda carta diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo falando para Timóteo, chamando ele assim, olha, faz a obra de um evangelista, prega a palavra, ensina a palavra, ganha almas para o reino de Deus. Pastor auxiliar, vamos já encerrar. Como eu coloquei aqui lá atrás, ó, não dá para um pastor gerir uma igreja sozinho, ele precisa de gente para ajudar. Então, eu já ouvi um pastor falando assim, ó, que na igreja que eu sou pastor, só tem um pastor, todo mundo vai só ter evangelista. Foi esses dias que, lá na CEADEP a gente escuta coisa, moço, viu? Oi? Já ouviu também, né? Pois, cidadão, não, na igreja que eu sou pastor, todo mundo só vai só até evangelista. Pastor, é só um que sou eu. Falei, rapaz, né? Ele não estava conversando comigo, não. Só que ele estava na sala do lado e a porta estava aberta. Eu estava... Irmãos, lá é assim, ó. Eu tenho uma antessala, aí depois o pastor Paulo César já foi lá. O senhor também já foi, não foi, pastor Leão? Aí tem a sala final, né? Então, às vezes, nesse dia deixaram a porta aberta para chegar até a sala onde eu fico, e aí o cidadão estava conversando lá, bonito, e soltou essa. Não, a igreja que eu sou pastor, não tem negócio de evangelista ser pastor, não, é só eu. Rapaz. Né? Mas todo mundo precisa de ajuda, irmãos. Todo mundo precisa de ajuda. Não é possível desenvolver um ministério sólido sozinho. Por essa razão, o pastor da igreja precisa de pastores que o auxiliem nos trabalhos eclesiásticos. Eu vou voltar aqui. A função do pastor auxiliar é prover ao pastor responsável pelo rebanho um auxílio que propicie ao pastor soluções e ações concernentes na obra do Senhor. Irmãos, nem toda vez eu poderei estar aqui, nem toda vez eu poderei celebrar a Santa Ceia, nem sempre eu poderei celebrar um casamento. Então é para isso que nós temos pastores auxiliares, evangelistas, que podem exercer essa função. Lá em Picos, o pastor Bezaliel foi quem falou isso para mim, que lá os presbíteros celebravam casamento, assinavam no cartório e tudo. Aí ele chegou lá e por ser uma igreja grande, o pastor não conseguia administrar tudo. Mas ele chegou e falou, não, nenhum presbítero mais vai celebrar casamento. Vai ser só evangelista e pastor e debaixo da minha orientação. Porque ele disse que, às vezes, o pessoal, os membros se casavam, ele nem sabia. Né? O pastor nem ficava sabendo. E ele foi e barrou essa situação. Então, tem um evangelista, tem o pastor auxiliar, nós temos aqui 2 pastores, pastor Eliel, pastor Paulo César, são pastores que estão aí
para suprir essas necessidades. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma, viu? Se alguém for se casar e for lá da igreja do pastor Eliel e queira que ele celebre o casamento, queira que o evangelista Idelso celebre o casamento, o evangelista Ednei celebre o casamento, eu não tenho dificuldade nenhuma. Presbítero não, viu? Presbítero não, mas evangelista e pastor, eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem gente que tem ciúme, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma, na verdade eu entendo completamente, sem problema algum. Por exemplo, nosso irmão Wellington e a irmã Maura vão casar. Falei certo o nome dos dois? Vão casar, já tinham conversado com o pastor Paulo para celebrar o casamento. Eu falei, não. Aí ele veio conversar comigo, pastor. Eu falei, não, moço, não se preocupe não. Eles já até falaram comigo os dois, certo? Eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. Só que sempre tem que ter o quê? O diálogo, né? É importante o diálogo. Mas eu estou falando isso porque tem pastor que não deixa não. Não, o pastor sou eu e só quem casa sou eu. Ora, mas rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer, meu irmão, né? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou dizer que eu acho é bom, mas, né? Porque assim seria, não é que eu acho é bom, mas eu não tenho dificuldade nenhuma, irmão, porque preparar sermão dá trabalho, entendeu? Tem gente que senta na cadeira e com 20 minutos está com o sermão pronto. Eu não, eu dou trabalho demais para preparar um sermão, para preparar um estudo. Eu demoro um pouquinho, eu sou um pouquinho lento quanto a isso, entendeu? Jesus não abre a chave assim de uma vez, não. Demora um pouquinho para poder eu conseguir concluir. E a gente tem muitas atividades constantemente e acaba sempre precisando estar preparando sermões, né? Por exemplo, próximo sábado eu vou dar uma capacitação lá na igreja aqui do pastor Abrão, Renascença 2, 1, do pastor Abraão aqui, né? E assim, às vezes, irmão, a gente aceita o convite, mas depois fica se perguntando, oh meu Deus, por que eu aceitei? Porque dá trabalho para você preparar o estudo, entendeu? Para mim dá trabalho, né? E a gente já tem uma demanda grande nossa aqui. Vamos já acabar. Falar agora de mim, né? O pastor presidente. Eu trouxe uns versículos bíblicos para tratar sobre isso. Pronto. Sim. Exatamente. Foi, né? Viu? Né? Vamos lá. O alarme tocando ali. Apesar de na nova aliança todos termos acesso ao trono da graça, o pastor é o agente escolhido por Deus para cuidar da sua igreja na terra. Ele é o norteador da obra. Atos capítulo 20, 28 ao 31, traz aqui algumas atribuições do pastor. Apacentar a igreja, refutar as heresias doutrinárias, exercer vigilância espiritual sobre a vida dos membros. Então o pastor, ele precisa ter esse cuidado da vigilância espiritual. Uma vez a irmã chegou para mim e falou, pastor, é que eu fui convidada para ir lá na igreja, e eu vou falar do jeito que ela falou, tá? Eu fui convidado para ir lá na igreja do véu. O senhor aprova eu ir lá? Vá não, minha irmã. Inclusive hoje de manhã foi tratado aqui sobre várias seitas, né? E eu falei, não vá não. Mas por quê, pastor? Aí eu fui explicar para ela, entendeu? E que bom que ela pelo menos teve a hombridade de perguntar. Tem gente que vai sem perguntar, sem conhecer doutrina e tudo mais. Então, eu falei para ela, não vá não. Por quê? Porque o pastor tem, inclusive os senhores que têm a função pastoral, tem essa obrigatoriedade do cuidado espiritual das ovelhas. Irmãos, a gente fica sentado aqui, ó, e vocês já viram aquele videozinho que virou meme nas redes sociais, a cabeça do pastor, né, quando ele está, né, a irmã Maísa que já viu também. É mais ou menos aquilo, irmão. E você senta aqui e você fica olhando para o membro, olhando para o irmão, e fica orando, pelo menos eu fico desse jeito.
Senhor, como é que está fulano de tal? Como é que está fulano de tal? O que está acontecendo? Você fica nesse pensamento, porque você quer o bem de todos. É isso que nós queremos, o bem de todos. E dessa forma, você precisa pedir a Deus graça e misericórdia. Porque às vezes o crente está lá, ó, caladinho, no modo silencioso, até dizendo glória a Deus, mas por dentro está todo arrebentado, está todo quebrado. E para isso precisa de direção de Deus, com seus pastores, para lhe ajudar. Agora, não custa nada falar, não custa nada abrir a boca também, viu? Não custa nada abrir a boca, que facilita um pouquinho mais o serviço do pastor para ajudar, para orar, para interceder. Tem gente que fala assim, coisas... Terminou o culto ontem, aí o irmão chegou para mim, um irmão, pastor, eu estou há 6 anos viúvo, pastor. Até isso os irmãos procuram a gente, viu? Pastor, estou com 6 anos viúvo, pastor. Arrume uma namorada para mim, será que... Rapaz... E a Débora aqui do lado, aqui, né? E eu percebi que ele não queria que a Débora ouvisse a conversa, entendeu? Aí eu acho que a Débora também percebeu que ela ficou assim mais para trás. E ele, então até isso, eu digo assim, se o irmão tem coragem de falar essas coisas, né? Coragem não, teve a abertura para falar isso. E foi a primeira vez que ele me viu e eu o vi. Pastor, eu estou aqui há 6 anos que eu estou viúvo, estou querendo casar, estou sentindo falta de uma companheira. Né, pegou meu WhatsApp e tudo. Acho que qualquer dia ele vem nos visitar aqui. O negócio é sério. Hã? Não sei, né? Eu não conheço as irmãs ainda, né? Se tem umas viúvas por aí. Irmão, eu pastorei uma igreja que das mulheres, a metade era viúva, irmãos. Das mulheres. Eu não sei como é que está hoje lá, já tem um tempinho. Mas das mulheres a metade era viúva. Aí lá era, né? Vamos lá, para a gente encerrar. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Eu botei 11 2 vezes aí, foi só engano, viu? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Era 11 12. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que Deus fez foi separar para o aperfeiçoamento, para a melhora. Por isso que tem essa organização. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Irmãos, o coração do pastor precisa estar aqui, ó, na obra. Precisa estar na obra. Agora a gente tem que ter o cuidado para não colocar o coração na obra e esquecer o Deus da obra. Porque tem gente que está tão focado na obra, é evangelismo, é pregação, é atividade, tudo, que ele se esquece do Deus da obra. Tem condição de isso acontecer, pastor? Tem. Tem pastor que perde a família, tem pastor que perde muita coisa porque ele está envolvido só com a obra. Ele tem que observar o Deus da obra e ficar ligado com o Deus da obra. Porque se você ficar só pregando, evangelizando, visitando e por aí vai, você corre o risco de entrar no automático. Os irmãos sabem o que é isso, né? Quem nunca já dirigindo, às vezes tinha o costume de ir por um caminho e aí, determinada feita, tinha que ir para outro local, aí você automaticamente foi pelo caminho que você já sempre ia. Entrou no automático. Já fez muito isso, né? Eu não sei se o evangelista Delcio já fez, porque ele trabalha em várias rotas diferentes, né? Mas já aconteceu comigo, de eu ir no automático e entrar numa rua. Eu falei, rapaz, porque várias vezes aconteceu que no horário de eu ir, lá no condomínio, no horário de eu ir para a CIADEP, eu saí e eu ia para o outro lado, tem 2 entradas. Aí eu entrava para o lado de ir para a CIADEP. Aí eu falei, Débora, foi o automático. Aí fazia o retorno para poder ir para o outro local. Então, se nós não tiver cuidado, a gente entra no automático e você deixa de servir ao Deus da obra. Você serve só a obra. E isso é extremamente problemático para a vida espiritual do obreiro. É por isso que tem muito pastor que adoece, que enfrenta problemas diversos por conta disso, porque fica no automático. Vou já encerrar.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, para o pastor também o negócio é estreito, é sério. Descanso, né? É. O pastor está falando aqui sobre a questão da necessidade das férias do pastor. Irmãos, eu sempre faço 2 vezes por ano uma viagem para Fortaleza com a minha família. A nossa família é de lá. Então eu vou no mês de julho, passo lá uma semana, no máximo 10 dias. E eu vou em dezembro ou janeiro. Aí do mesmo jeito, passo lá 10 dias. Mas eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Não sei vocês quando viajam, mas quando eu viajo, meu amigo, a vontade de voltar é grande, viu? Viu? A vontade de voltar é grande. A gente vai, e eu fico na casa da minha mãe, na casa da mãe da Débora, indo e voltando. De vez em quando vai numa praia, vai num local assim bom, mas a vontade fica aqui, a cabeça fica aqui. Dessa vez não foi assim nem tanto, por conta que eu não tinha nem chegado ainda, né? Eu tomei posse no dia 7, no dia 8 viajei. Então ainda não tinha nem, mas só pensando em voltar para começar as atividades. Mas de fato o que acontece é isso, a gente viaja, mas fica com o pensamento na igreja, na obra, conversando com os irmãos, certo? Porque de fato isso é amar o que faz também, né? Tem um pouquinho de amar o que está fazendo. Mas sempre te tira aí uma semana, 10 dias, que a gente passa lá em Fortaleza, 2 vezes por ano na casa da nossa família. Eu tenho família também em Natal, então a gente vai para Natal, ou João Pessoa, mas sempre faz essa viagem. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus pastores, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Meus amados, a gente já está encerrando aqui. Eu queria só pontuar aos irmãos sobre essa questão aqui de submeter-se à autoridade. Eu sempre falo, quando a gente fala sobre marido e mulher, e no mundo que nós estamos, né, que tem os machistas e tem as feministas. Uma vez eu lembro que eu estava em um casamento e eu falei sobre o texto que Paulo ensina que as mulheres devem ser submissas ao marido. E eu vi mulher lá meneando a cabeça assim, ó, que não era evangélica e balançando a cabeça, ou talvez até era, não sei, né? Foi um casamento que não foi na igreja, foi fora, num espaço de eventos e tudo. Mas é porque elas não entendem o quanto é fácil para uma mulher ser submissa para um homem que ama ela. Não é assim? Porque uma coisa é você ser submissa para um marido que é bruto, ignorante, arrogante. Aí, meu amigo, misericórdia. Mas a Bíblia não ensina só para a mulher ser submissa. A Bíblia ensina para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, quando o homem cumpre o papel dele, fica fácil a mulher cumprir o papel dela. Fica fácil. Da mesma forma, aqui, Hebreus 13, 17. Quando o pastor ele é pastor, ele cuida da ovelha, ele ora pela ovelha, ele se preocupa com o rebanho, aí fica fácil o membro exercer submissão à autoridade do pastor. Por quê? Porque está vendo no pastor, irmão, você está vendo no pastor alguém que se preocupa com você, alguém que quer o melhor da obra, alguém que quer o melhor na igreja, alguém que quer ver as coisas evoluírem, crescer. Então fica fácil. Difícil é quando você vê o pastor querendo sugar tudo do membro, tirar tudo, tirar a gordura, tirar a lã, arrancar tudo e não se preocupa com ele, não ora por ele. Aí, meu amigo, todo mundo é normal que você vai perceber algo que não tá certo. Então, que nós possamos trabalhar conforme a palavra de Deus. Nós, cada um, temos uma função, temos uma missão. E se cada um fizer, tudo fica fácil, tudo fica bom,
tudo vai fluir bem, o nome do Senhor será glorificado e as coisas irão caminhar bem para a glória do nosso bondoso Deus. Que Jesus nos dê a graça para que nós possamos continuar assim, capacitando cada vez mais e mais para continuar avançando, capacitando para continuar avançando, porque o nosso interesse é esse, é que a obra de Deus continue avançando. E eu sei que muito que eu falei aqui vocês já sabiam, mas não tem coisa que precisa estar sendo lembrado? Tem coisa que tem que estar sendo lembrado, tem que estar sendo falado, tem que estar sendo revisado. Para quê? Porque você começa a se organizar em determinadas funções para você fazer melhor. Por exemplo, eu vou ter uma reunião depois com os obreiros aqui da sede. Já tive uma, terei outras, para que a gente possa organizar melhor algumas coisas. A gente vai chegando, aí vai vendo a necessidade, vai fazendo. Os obreiros, dirigentes também, podem fazer o mesmo, baseado na nossa reunião, conversar nas congregações, com os obreiros nas congregações, para ir adequando, né? Se bem que, por exemplo, o Ednei já está uma caminhada lá de... Alguém disse que já perdeu a conta ali já. Mais de 4 anos, né? 5 anos. Então ele já tem uma formatação. Você está há pouco tempo lá, né? 1 ano. O senhor está menos de 1 ano lá. 8 meses. Então a gente está, na verdade, o Idelcio também tem 1 ano. A gente está fazendo uma formatação, uma organização, para que a gente possa se alinhar e avançar bem. Esse é o desejo do nosso coração. Eu tinha feito aqui, meus irmãos, um questionário para colocar para vocês fazerem em grupo. E eu aperriei aqui para poder tentar terminar em tempo, mas hoje não deu, viu? Eu vou só pedir para que vocês... A gente vai encerrar, vamos tomar um cafezinho ali, mas antes de você ir embora, quem trouxe, agora que eu quero ver, hein? Quem trouxe aquele questionário do mês passado, vai nos entregar aqui, tá certo? Vai entregar para o evangelista Ednei, tá bom? Entrega para o evangelista Ednei. O seu está aí, né? Aí você junta o seu com os demais, que ele entregar e depois você me entrega todos, certo? Eu fiz aqui só 10, eu queria fazer um grupo, mas aí acabou não dando tempo. E a gente vai encerrar. Irmão, não esqueça de colocar o seu nome. Coloque o seu nome aí. Sobre a administração eclesiástica, irmãos, tinha muita coisa para falar ainda. É por isso que eu coloquei lá no começo, que isso aqui é princípios da hierarquia eclesiástica, não é administração. A administração eclesiástica é outra aula, na verdade. Viu? Que a gente vai ministrar também ela até o final do ano. Tá? Que Deus continue nos abençoando. Próximo mês, a capacitação será voltada para missões, vai ser um trabalho de capacitação de evangelismo, de abordagem, como abordar para evangelizar, o que falar, o que não falar, enfim, vai ser voltado para isso aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Os irmãos estão gostando da nossa capacitação, meus amados? Está dando para a gente ir pegando aí, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Sempre correndo aqui contra o tempo, mas Deus está nos abençoando. Olha as perguntas que tinha para vocês aqui, ó. Não, dessa aqui. Era essas aqui, ó. Era só 4. Respeito e valorizo as lideranças sobre a minha vida. Tem algum benefício com isso? Quais? Eita glória. Como a hierarquia na igreja contribui para a ordem e o crescimento espiritual do corpo de Cristo? Terceiro, como o líder pode exercer autoridade sem ser autoritário? Quarto, se você tivesse que orientar alguém sobre liderança e hierarquia eclesiástica, como você explicaria de forma simples? Aí tá, eu queria ouvir essas respostas aqui de vocês, viu? Mas aí eu só imprimi 10, viu? Não vai dar para entregar para todo mundo, que eu ia fazer grupos para você responder aqui e entregar ainda hoje. Mas vamos lá, vamos tomar um cafezinho que está no ponto ali. Cadê a irmã Carol? Irmão Neto? Está tudo no ponto lá? Ótimo, coisa boa. Então nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e pedir que Jesus continue abençoando a nossa igreja, o nosso campo, em nome de Jesus.
que eu sei que ele tem muita coisa boa para nós. Evangelista Ednei, ore aqui, inclusive abençoando o alimento lá. Hoje teve até senha para lanche, né? Pai do Senhor, meus irmãos, hoje teve até senha para lanche, né? Irmãos, o evangelista Delcio está lembrando aqui, chegou alguém após a chamada, procure-o para que ele coloque ali sua presença. Ainda é importante isso, viu, irmão? Pai, nós te rendemos graça por esse trabalho desta tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. As